Senhoras e senhores, o fim de uma era. William Bonner deixará o Jornal Nacional depois de mais de 29 anos à frente do principal telejornal da televisão no Brasil. Nós estamos falando de William Bonner assumindo a vaga do Jornal Nacional lá em 1996, ao lado de Lilian Vitfib, né? Na saída de Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Então o Bonner ele substitui também uma outra figura que ficou muito tempo na bancada do Jornal Nacional, menos tempo do que ele ficaria, né? Ele ficou 29 anos, o Cid Moreira ficou um pouco menos de tempo, mas nós temos de fato essa confirmação que foi trazida inicialmente pela Carla Bittencourt do portal Léo Dias, dizendo o seguinte: William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional e César Tralli é escolhido para substituí-lo. O anúncio oficial deve ocorrer ao vivo, diz aqui a matéria da Carla Bittencourt, que ela soltou ali às 18 horas. Anúncio deve acontecer na edição de aniversário de hoje do jornalístico mais importante da Globo, ou seja, daqui a pouquinho, 8h30 da noite, esse anúncio deve ser feito de maneira definitiva. Se você está vendo esse vídeo depois, já foi feito de alguma forma esse anúncio. Atenção, fãs do Jornal Nacional, diz aqui a Carla Bittencourt. William Bonner, rosto e voz da bancada desde 96, está se preparando para deixar o comando do principal telejornal do país ainda em 2025. A decisão, segundo fontes próximas à direção da Globo, já está tomada. O substituto será César Tralli, atual titular do Jornal Hoje e nome de confiança da emissora. O editor-chefe do Jornal Nacional vai estar ao lado de Sandra Nemberg no Globo Repórter a partir de 2026. Eu acho que essa decisão ela já vinha sido, de certa forma, externada pelo Bonner e nas entrevistas que ele deu, ele trouxe muito desse elemento de sair pelo menos da apresentação, mas permanecer na edição como editor-chefe do jornal, o que parece que também não é o que vai acontecer. Será uma saída efetiva do William Bonner desse posto que, querendo ou não, acaba sendo a cara do jornalismo da Globo, junto com a Renata Vasconcelos nesse momento, né? Acho que o Bonner, ele veio, de novo, 29 anos na mesma função, é um tempo gigantesco, é um tempo incalculável, né? Se a gente for parar para pensar em tudo que aconteceu em todo esse período. O Bonner teve no conclave e eleição de 3 papas, se eu não me engano, né? Bento XVI em 2005, Francisco em 2013, Leão XIV agora mais recentemente. Então houve uma cobertura de eventos históricos, Copas do Mundo, muita coisa que aconteceu nesse período. O William Bonner esteve em loco, também com as caravanas do Jornal Nacional lá em 2006, uma peregrinação por todo o Brasil que o William Bonner fazia junto com o Pedro Bial. Enfim, o Bonner teve uma carreira meteórica na Globo depois de sair da Band, né? Ele apresentou alguns telejornais na Band lá em 85, em 86 ele já vai pro SPTV, depois passa pro Jornal da Globo, Jornal Hoje, passa também no Jornal Hoje, inclusive ele apresentou junto com Cristina Ranzolin, a atual âncora do Jornal do Almoço aqui no Rio Grande do Sul também há muito tempo. E o Bonner seguiu nessa apresentação depois com Lilian Vitfib no Jornal Nacional, Fátima Bernardes por décadas também, e depois Patrícia Poeta e mais recentemente a Renata Vasconcelos, que assumiu esse posto e que seguirá nesse posto a partir de agora ao lado do César Tralli. Essa costura e essa ideia do Bonner se afastar da edição geral, né, de ser o editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, acho que passa muito também pelo desgaste que provavelmente ele deve ter passado nos tempos polarizados que vivemos, e os últimos 2 debates presidenciais mediados por ele também sempre cheios de tensão, cheios de problemáticas importantes de todos os lados, e o Bonner acabou sendo, de certa forma, o bode expiatório do jornalismo da Globo, tanto de um lado quanto de outro em muitos aspectos, assim. Aconteceu muita coisa durante esse período em que o Bonner foi a vidraça da Globo. Vale lembrar que o Galvão Bueno falou uma coisa que é importante a gente lembrar, que lá em 2014, quando tem aquele editorial forte do Jornal Nacional sobre o 7-1, não era só a opinião do Galvão Bueno, era a opinião do Grupo Globo. Ou seja, esses profissionais também, em muitos momentos, emitem as opiniões do Grupo Globo. São os porta-vozes do Grupo Globo através da imagem deles, né, que é construída durante todo esse período. Claro que é um texto que é geralmente feito com o âncora também, ou com o caso do Galvão Bueno,
com o jornalista esportivo, e nós temos, nesse aspecto, o Bonner passando por diversas coberturas muito difíceis, muito complicadas, esteve no Rio Grande do Sul na cobertura das enchentes no ano passado. São vários momentos em que o Bonner, de fato, esteve onde a notícia estava, né? Apesar de ele ser um âncora mais tradicional, de fato, o Bonner acho que teve pouco tempo de reportagem de rua, ele foi muito mais âncora de estúdio, mas também foi se formando editor-chefe durante todo esse período, e eu acho que a grande questão que nós temos com a saída do Bonner e a chegada do César Tralli é que talvez pela primeira vez, primeiro que já é bizarro imaginar que o Jornal Nacional, que foi fundado em 1969, eu não consegui falar na manchete direito porque eu não saberia fazer essa conta de quanto dá 69 em 2025, daria, deixa eu ver, se fosse 70, daria 30, 55, 56 anos hoje faz o Jornal Nacional, né? E eu acho que pela primeira vez, em 56 anos, é o terceiro âncora que está entrando, né? Terceiro âncora que está chegando. Então, nesse período todo, a gente teve âncoras muito competentes. O Cid Moreira, que era um âncora tradicional, era um leitor de notícias. O Bonner, que já vai para essa função de editor-chefe também do jornal e faz toda a coordenação do jornal. E eu acho que agora, pela primeira vez, nós temos um repórter de rua, que é o caso do César Tralli, que tem uma larga experiência em coberturas de rua mesmo, né? É um cara que tem muita fonte, conversa com muita gente, tanto que acumula a função do Jornal Hoje e também do edição das 18 horas da Globo News. É um cara que tem muitas fontes, que tem muita apuração no trabalho dele. Não raro está no podcast O Assunto, lá com a Natuza Neri, também já esteve com a Renata Lopretti, fazendo grandes apurações jornalísticas. Então eu acho que é a primeira vez, talvez, que o Jornal Nacional tem um apresentador novo com tanta experiência de coberturas nas ruas. E para quem não sabe, César Tralli começou aonde? Vocês sabem? Não sei se vocês sabem, mas o Aqui Agora foi a primeira casa do César Tralli lá no SBT nos anos 90, não é? Foi repórter do Aqui Agora e depois foi para a TV Globo e por lá fez uma grande carreira de repórter e agora mais recentemente se torna âncora de jornais importantes, como é o caso do Jornal Hoje e também dos jornais da Globo News, enfim, e agora chega a esse posto máximo da carreira, que é o posto de apresentador do Jornal Nacional. Âncora do Jornal Nacional, né? O William Bonner teve muitos substitutos especulados durante todos esses 29 anos. Evaristo Costa foi um que foi muito especulado que seria o sucessor do William Bonner. O próprio Rodrigo Bocardi também em alguns momentos. Doni Denútil, na rápida passagem que teve pelo Jornal Hoje, se imaginava que também poderia ser um postulante a esse cargo. E agora a gente vê que é uma escolha óbvia, né? Me parece muito óbvio que o Tralli seja promovido para essa posição de destaque. É uma figura que tem a confiança da diretoria do Grupo Globo e por isso certamente dará sequência a esse trabalho que o Bonner fez durante esses 29 anos. E agora o William Bonner irá para a apresentação do Globo Repórter junto com a Sandra Nemberg. Ele próprio trouxe essa informação de que foi o único jornalístico da Globo que ele não participou. O Bonner apresentou até o Globo Rural, acreditem, né? A escolha do momento não é coincidência, diz aqui a Carla Bittencourt. A Globo quer transformar a transição em um marco simbólico, destacando o fim de uma era e início de outra. A expectativa é que a troca seja formalizada ao vivo durante a edição comemorativa dessa noite, com direito à homenagem e discurso de despedida. Nos bastidores, a transição vem sendo discutida há meses. Bonner, que já havia sinalizado seu desejo de se afastar da rotina intensa da bancada, participou ativamente do planejamento. A emissora quer garantir que sua saída ocorra de forma suave, mantendo sua influência editorial nos bastidores, ao menos por um período de transição. Bonner está no Jornal Nacional há quase 3 décadas e se tornou um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Sua saída marca o fim de uma era iniciada em 96, ao lado de Lilian Vitfib. Desde então atravessou mudanças políticas, crises institucionais e transformações profundas na televisão aberta, sempre mantendo o Jornal Nacional como referência de credibilidade. Já César Tralli, que há anos vem sendo preparado para assumir voos maiores dentro do jornalismo da Globo, é visto como um nome técnico, experiente e com boa aceitação do público. Seu desempenho à frente do Jornal Hoje e em coberturas especiais consolidou
sua imagem dentro da emissora. Com a saída de Bonner, a Globo deve reforçar ainda mais sua aposta em uma nova geração de jornalistas no horário nobre, mantendo equilíbrio entre tradição e renovação. Não há confirmação, não havia antes, né? Parece que o Kovalik vai assumir o Jornal Hoje e o Thiago Scheuer assume o Hora 1 pela manhã, né? Então nós temos aqui esse anúncio que foi feito por William Bonner e pela Rede Globo também, que eu quero ler para vocês aqui a partir de agora. Vamos lá. Temos aqui a informação do anúncio feito por Bonner e pela Globo. Hoje o Jornal Nacional completa 56 anos com Big News, como dizemos nas redações. Em inglês mesmo, quando apuramos notícias de grande repercussão. Após mais de 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe, William Bonner, o mais longevo apresentador da história do JN, se despede do jornal em novembro e a partir de 2026 estará ao lado de Sandra Nemberg no Globo Repórter. A mudança atende um desejo manifestado por Bonner de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para abrir tempo à vida pessoal. Permitirá também que faça reportagens longas na rua e atue em um dos raros programas do jornalismo Globo no qual ainda não teve chance de trabalhar. A partir de novembro, César Tralli estará ao lado de Renata Vasconcelos na apresentação do Jornal Nacional. É o ponto culminante de uma história de 33 anos de Globo como repórter, correspondente internacional e apresentador, primeiro no SP1, atualmente no Jornal Hoje e na Globo News. Como editora-chefe do Jornal Nacional, assume Cristiana Souza Cruz, que chega à posição preparada por uma das mais consistentes trajetórias no jornalismo da Globo. Foi produtora, editora, chefe de produção da rede, gerente de programas da Globo News, coordenador do escritório de Nova York, além de ter exercido o cargo de editora-chefe adjunta do JN ao lado de William nos últimos 6 anos. Após 6 anos à frente do Hora 1, Roberto Kovalik será o novo apresentador do Jornal Hoje, já era apresentador eventual, né, nesse caso. Assim como Tralli, Kovalik acumula experiências como repórter e correspondente, que será fundamental num telejornal dinâmico como o JH. Para apresentar as primeiras notícias do dia, Thiago Scheuer, repórter que traz a experiência de quem já produziu o Mapa do Tempo em diversos jornais e atualmente é o parceiro de Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo. Em breve anunciaremos as substituições de Tralli na Globo News e de Thiago Scheuer no Bom Dia São Paulo. São mudanças, enfim, aqui daí vem depois o restante do compromisso com toda essa questão, né? Com a palavra William Bonner. Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livros, série especial de reportagens, e mesmo assim foi o que consumiu mais tempo para ser preparado. Foram 5 anos desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do Jornal Nacional. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E finalmente podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reserva. Alguns números que ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo. 29 anos e 4 meses de JN, 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai e vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos, mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas de jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Nemberg chegou lá, amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também. Sandra me mandou mensagem carinhosa. Cheguei antes, amigo, te espero aqui. Ano que vem estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar e terei prazer de continuar colhendo até lá. Bom, enfim, nós temos então toda essa informação, né, de várias figuras trazendo aqui a sua participação e a sua leitura também dessa saída do William Bonner da bancada e de fato nós temos aqui um acontecimento histórico para a nossa televisão brasileira, um dia que certamente ficará marcado para quem gosta de acompanhar essas grandes transições da televisão, a saída do Bonner do Jornal Nacional, tá certo? Muito bem, você que vem